Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade àquele conteúdo da semana passada, tá? Que foi de botânica, né? Uma introdução aí aos vegetais, o que eles são, como eles são, características. Demos uma pinceladinha leve lá. E hoje a gente vai partir para os grupos, né? De plantas, de vegetais. Os dois primeiros que a gente vai trabalhar são as briófitas e as pteridófitas, tá bom? Só para dar uma comentada assim, principalmente, né, quando vocês se aprofundarem mais no conteúdo, no reino vegetal a gente tem dois sub-reinos, né? Ou seja, um reino com dois subdivididos ali, assim, uma característica mais parecida com o outro. São as talófitas, que são as algas, e as embriófitas, que vão incluir as briófitas, pteridófitas e as espermatófitas, que são os vegetais que vão ter fruto e flor e semente, né? Mas no nosso caso aqui, a gente vai falar hoje das briófitas e pteridófitas. Elas são sempre terrestres, tá? A gente não tem aí nenhum acontecimento de briófitas nem de pteridófitas aquáticas, tá? Vou partir aqui, né, para a segunda página. Para início assim de conversa, quando a gente fala sobre uma briófita, eu vou estar falando sobre quem? O que é uma briófita? A briófita é um musgo, né? Um musgo são aquele tapetinho verde que você vê em cima de uma rocha, cobrindo um tronco de árvore, né? Sempre em locais úmidos. Geralmente quando chove muito, né? Em local sombreado, úmido, a gente sempre vê aquele tapetinho esverdeado. Não é lodo, não confundam lodo com musgo. Todo mundo confunde um com o outro. O lodo ele aparece em piscina, né? Em poças. Agora o musgo não, tá? O musgo sempre em ambiente terrestre, tá bom? Em relação a serem plantas criptógamas, quando eu falo que um vegetal ele é criptógamo, quer dizer que ele não produz flor. Só isso, tá bom? Em relação a ser avascular, assim, as briófitas, elas são pequenininhas, né? São vegetaizinhos aí de pequeno porte, não vão ter vasos condutores, ou seja, apesar delas já apresentarem aí tecidos, elas não vão ter vasos condutores de seiva, né? A seiva que eu falei semana passada é o líquidozinho com nutrientes, né? Que vai ser distribuído pelo vegetal, né? Da raiz até o topo e voltando, ok? Mas o musgo, né, a briófita, ela é tão pequenininha que ela não tem necessidade desses vasos condutores. Então, elas são avasculares, tá certo? Em relação à umidade, né, a maioria, como eu falei, vive fora d'água, né, a maioria das espécies. A gente não vai encontrar nenhuma briófita com mais de 12, 13, 14, 15 centímetros, né? Vou falar em 15, já chutei pro alto. 15 centímetros para um vegetal é considerado um porte pequeno, né? Então a gente não vai ter aí a seiva transportada em vasos, a gente vai ter um transporte de seiva, né? Um transporte de nutrientes que é feito de célula para célula, tá bom? Em relação à umidade, a gente fala que a briófita ela precisa de muita umidade por conta da reprodução, né? A reprodução das briófitas, dos musgos, vai depender da água, né? O gameta masculino, que é o anterozoide, que a gente vai ver depois, ele vai nadar, ele tem que nadar, atraído por substâncias químicas que ficam lá no gameta feminino. Então ele necessita da água, né? Além disso, o musgo, ele por ser de pequeno porte, né, ele não vai necessitar aí de um local sombreado, né? O sol, a fotossíntese que ele faz é muito rapidinha, né? É muito pequeno o processo. Então ele não pode ficar aí, ele não tem uma proteção muito grande, né? Como eu falei, eles não têm órgãos verdadeiros, né? Não tem caule verdadeiro, não tem folha verdadeira. Então eles precisam estar aí escondidinhos ali na sombra e com umidade para poder fazer aí a reprodução. Tá bom? A gente tem as hepáticas e os musgos, tá? Em relação
as briófitas, que eu coloquei aqui para vocês, tá? Os musgos, eles são considerados mais evoluídos, né, que as hepáticas, porque eles possuem rizoide, que é uma raiz falsa, vamos dizer assim, um cauloide e filóides, que são raízes, caules e folhas, só que falsinhos, né, assim, não verdadeiros, como dos outros vegetais que a gente vai ver à frente, tá bom? Enfim, em relação à estrutura que eu coloquei aqui para vocês, os musgos, né, como eu falei, por serem mais evoluídos aí que as hepáticas, por terem essas estruturas, vocês vão dar uma olhada aqui nas imagens e vão entender isso, né? Aqui nos musgos a gente tem o cauloide, que é um caule falso, né, digamos assim, o filóide, que são as folhinhas, os rizoides e só, tá? É bem básico. Agora na hepática, a gente tem aí os talos e os rizoides, tá? Os talos são praticamente as folhinhas e essas estruturas aí para cima são as estruturas que vão fazer a reprodução, tá bom? Em relação à reprodução, o ciclo reprodutivo, eita, o ciclo reprodutivo da briófita, ele vai ter uma coisinha chamada de alternância de gerações. Mas deixa eu ler primeiro aqui para vocês, para explicar, né? Esses organismos, eles têm diversas formas de se reproduzir, seja por forma assexuada, que vai acontecer por meio da fragmentação do corpo, ou seja, ele perde um pedacinho e faz com que cresça um outro indivíduo. Ou de forma sexuada, né? É o tipo de reprodução que depende da água, que a gente falou ainda agora, e que vai acontecer por alternância de gerações. Como que é essa alternância de gerações? Essa denominação de alternância ela é dada porque em alguns períodos, né, do ciclo de reprodução aí da briófita, a gente tem reprodução assexuada, mas em outras partes tem que ter a necessidade de gameta, então tem que ter uma reprodução sexuada. Na fase que a gente chama, deixa eu botar a imagem aqui, na fase que a gente chama de assexuada, a gente vai observar esporos. Os esporos são estruturas que são germinadas e são de reprodução, né? Estruturas reprodutivas. É como se fossem sementes, mas não são. E elas vão dar origem a um indivíduo novo. Né? O indivíduo que vai produzir os esporos, ele é chamado de esporófito. A fase sexuada, né, na fase sexuada, a gente tem a produção de gametas. Esses gametas vão receber os nomes de anterozoide e de oosfera, tá? Agora, um carinha que vai produzir gameta é chamado de gametófito. Então, produz esporo, esporófito. Produz gameta, gametófito, tá bom? O esquema que eu botei aí pra vocês é o seguinte, vou explicar esse, acho que dá pra ver os numerozinhos, né? 1 em azul, 2 vermelho, 3 laranja, 4 verde, 5 amarelo. O que acontece aí nessa ilustração? A gente tem aí um ciclo, o ciclo de vida da briófita, né? A gente inicia ali com os gametófitos masculino e feminino, né? Que vão produzir gameta em um, tá? Na primeira, número 1zinho aí, azul. Com a ajuda da água, né, como eu falei para vocês, quando a gente tem aí a água muito importante no ciclo da briófita, o gameta masculino, que é o anterozoide, anota essas palavras depois e escreve o significado, tá, gente, para não ficar perdido. O anterozoide ele vai nadar até o gameta feminino, que é a oosfera, e vai acontecer a fecundação. Aí na imagem 2, né, na figurinha 2, que está em vermelho. Aí vai surgir um esporófito, né, que é o esporófito que eu falei ali, que é o carinha que produz esporos. Né? Quando esse esporófito cresce em cima do gametófito feminino, ele vai liberar os esporos. Aí de 3 para 4, ó, liberando ali os esporos. Esses esporos eles vão germinar no solo e vão dar origem a outro gametófito, reiniciando o ciclo, né? Então não é difícil, é só parar, pensar e seguir o ciclo, tá bom, gente? Partindo para as pteridófitas, que o vídeo já tá, ó, grandão.
Partindo aí para as pteridófitas, a gente tem criptógamas, como eu falei, né, sobre as briófitas também, ou seja, são outras que não têm flores, né? São vasculares, tá diferente lá da briófita, elas são vasculares, só que sem semente, tá? Pteridófita é muito usada aí para ornamentação, que é o caso da avenca, aí primeiro, né, mais verde, um verde mais clarinho, e a samambaia, que é bem comum aí embaixo, tá? A palavra, né, pteridófita vem de feto planta, né? Também aí a gente vai ter uma explicação para isso, porque a gente vai ter um tipo de reprodução diferente lá da briófita, né? Uma evoluída, obviamente, né? Vamos lá. Esse grupo vegetal, ele vai se destacar pelo quê? É uma novidade evolutiva que não tinha lá no comecinho da primeira, lá no musgo, que é o vaso condutor. Tá? A gente vai ter vasos condutores de seiva aqui, ok? Então, com essa característica, né, com o surgimento dos vasos condutores na evolução, as plantas elas começam a ser capazes de atingir tamanho maior. Né? Se ela tem um tamanho, as briófitas têm um tamanho limitado porque ela não tem vaso condutor. Agora, as plantas que têm vasos condutores, elas têm a capacidade de crescer mais e mais e mais, né? Conforme as características vão evoluindo, elas conseguem crescer mais em relação ao tamanho. As pteridófitas, elas têm milhares de espécies diferentes, tá? Principalmente aqui no Brasil. Como eu falei do exemplo da samambaia e da avenca, né, muito utilizada para ornamentação, e as samambaias e as avencas, dentre elas, têm diversos tipos de espécies. Algumas a gente usa aí para medicina, alimentação, e tem até algumas pteridófitas que são bioindicadoras de poluição, tá certo? Sobre as características eu já falei, né? Mas elas, diferentes também das briófitas, elas têm raiz, caule, folha. Não tem flor nem fruto, por enquanto, tá? Na evolução aí a gente vai ver outros vegetais que vão apresentando devagarzinho essas características. Assim como as briófitas, elas vivem também em local úmido, porque também ainda dependem da água para a reprodução, tá bom? Os anterozoides, né, as célulazinhas lá de reprodução, eles necessitam da água para nadar até a oosfera, que é a estrutura de reprodução feminina, tá bom? Sobre a estrutura, a gente pode falar sobre a estrutura, né? Ela é bem simples. A gente tem a presença dos soros. Os soros são praticamente as sementinhas, né, das pteridófitas. E o que mais a gente tem em relação à estrutura são as folhas, né? A folha é inteira, né? Tá pegando vários folíolos. Então, o conjunto aí de folíolos a gente chama de folha, né? Todo mundo conhece uma samambaia, acho que todo mundo tem vó, e toda vó tem uma samambaia, né, gente? Então, eu tenho e não sou vó, mas tudo bem. As outras estruturas que tem aqui, raiz, né? A raiz, ela tem um rizoma, que é o caule. O caule da samambaia não é para cima, como a gente vê nos vegetais, né, aquele caule. É um caule na horizontal, tá bom? Não é na vertical. E a partir desse caule nascem as raízes. O báculo é a folha jovem, que eu botei até aqui na imagem para vocês aumentada, né? O soro aqui na primeira imagem, embaixo da folhinha. Quem tiver samambaia em casa ou no condomínio e tal, tenta dar uma olhada às vezes, né? A gente não repara essas doideiras de botânica, mas é real, gente, né? Porque todo mundo acha que é doideira, mas não é. Os vegetais são seres vivos, né? Tem vida. E aqui na imagem embaixo eu tenho o báculo, né? As folhas jovens nascendo. Dá uma observada nisso tudo, comecem a observar mais as coisas que passam despercebidas, né? Em relação à reprodução, o que eu tenho aqui para falar para vocês, né? A reprodução lá das briófitas foi bem simples para poder compreender. A das pteridófitas também não é complicada, tá? Ela também tem alternância de gerações. Gente, o vídeo tá enorme, né? Tá? Vou terminar rapidinho.
Também tem alternância de gerações. A gente vê aí que tem uma fase sexuada, onde tem a produção de gameta, e uma fase assexuada, onde tem produção de esporos. Então anota isso. Na Pteridófita, a fase sexuada produz gameta e a assexuada produz esporos, ok? Nesse ciclo aí a gente tem uma fase dominante, que o nome dessa fase é esporofítica, que vai produzir esporos, né? Que eu falei para vocês que é a reprodução assexuada, desculpa. Vamos de novo, que eu acho que embolou um pouquinho. Reprodução assexuada, né? Na fase assexuada, a produção de esporos, essa fase é chamada de esporofítica. Na reprodução sexuada, a gente tem produção de gametas, ok? Então é isso, gente. A diferença que deixei aqui é a diferença para vocês entre briófitas e pteridófitas. Vou até subir um pouquinho aqui. Quem quiser dar uma copiadinha no caderno, vou ficar feliz, que já dá um auxílio a vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Até semana que vem. Desculpa aí, estendeu muito o vídeo, falei muito. Um abração.